pra variar, cheguei mais cedo que todo mundo. Mas também eu prefiro chegar mais cedo do que atrasada, sabe? Tipo, isso porque, tipo, tive vários problemas, assim. O metrô Butantã, a baldeação pro metrô Butantã não tava funcionando. Aí eu tive que pegar um ônibus pra Fradique Coutinho, da Fradique Coutinho vir pra cá. Então, assim, cheguei primeiro. Primeira parada, Adega Dom Pato. Meu Deus do céu, gente, vocês não vão acreditar o que eu achei. Olha isso. Nata suíça, doce de leite. Juro, eu acho que se eu cheirar isso, engorda uns 5 quilos. Eu quero. Um bom vinho é poesia engarrafada. Robert Louis Stevenson. Obrigada. Gente, olha que legal. Aqui na vinícola é cheia de historinha. Eu achei essa bem tradicionalzona. Aqui fala dos vinhos dos mortos, que os portugueses, para poder conservar os vinhos, né, preservar eles, porque estavam sendo muito saqueados pelos franceses, então eles enterravam. Aí o que eles não sabiam, que nessa de enterrar, o sabor, o vinho envelhecido mudava. Muito, muito, muito legal. Meu, olha só, você pode fazer parte dessa história aí, ó. Enterre você também a sua garrafa. Muito legal, aí você participa da construção da história daqui. Nossa, moça, é fogão a lenha mesmo? Uhum. Que legal. Mas ele, tipo, esquenta como se fosse fogão normal? Bem mais, é só a lenha sendo ótima, né? A lenha sendo boa, uma beleza. Jura? Mas o que seria uma lenha boa? Lenha seca. Lenha seca, qualquer lenha seca de qualquer madeira. Ah, entendi. Então ela tem que estar já bem velhinha, assim, pra usar. Entendi. Como é que a senhora se chama? Prazer. Obrigada. Que delícia. Deixa eu ver esse pastel de Belém sendo feito agora, na lenha. Qual é a maturidade de dizer que eu não vou comer? E tipo, juro mesmo, é o melhor pastel de Belém que eu já comi na minha vida. Agora chegamos aqui, Quinta Moraes. Ele foi fundado em 58. Eu tô achando, gente, que esse aqui é a vinícola que eu vim quando era criança com meu irmão. E ficamos bêbados. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei bêbada na vida. A gente foi degustando. E quando minha mãe viu, tava as duas crianças, de 7, 6 anos, bêbados. Gente, eu não lembrei errado. Foi aqui mesmo que eu fiquei bêbada pela primeira vez. Eu lembro que quando minha mãe viu eu e minha irmã, ela ficou toda assustada. Ela falou, gente, vocês beberam? Bebemos. Tava muito bom o suco de uva. E os dois cambaleando, assim, ridículos. Então tá, gente, vamos beber da fonte do vinho. Então, como é que você se chama? Vamos por partes. Felipe, vai, me explica, Felipe. Assim, pra questão de vinho, sempre começar dos mais leves para os mais pesados, tá? Por quê? Porque senão, se eu te der um vinho muito encorpado, muito pesado, você depois não vai conseguir sentir o sabor do outro, que é mais leve. Entendi. Então tem que começar sempre, primeiro, sempre dos brancos, depois dos tintos, e depois sempre dos secos,
pros suaves, pros mais doces, né? Mas tem a coisa de quantidade, assim, se tomar muito não vai perdendo o paladar também? Então, daí você tem que ir tomando e sempre intercalando com a água ou alguma coisa para limpar a papila gustativa. Esse é o Bordeaux suave. Muito obrigada. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo, né? Tá bem feinho, não dá pra entender muito, mas eu vou tentar fazer o possível para vocês terem um mínimo de conhecimento do quanto é difícil cultivar a uva, do quanto é difícil tomar a decisão se você vai plantar ou não a uva. É tudo muito caro, muito trabalhoso e o resultado leva muito tempo para você ver algum tipo de resultado, tá? Antes de falar sobre o cultivo, eu vou falar um pouquinho da história de como aconteceu no Brasil, de como chegou. A gente tem registro das primeiras videiras que chegaram ao Brasil já bem perto do descobrimento, em torno de 1530, 1540, a gente já teve as primeiras videiras que chegaram no Brasil junto com os portugueses. Essas videiras elas foram plantadas em São Vicente, que foi onde a colônia, as caravelas chegaram mesmo ali naquela região. E eles imaginavam que, como lá na Europa se planta uva na beira do mar, naquelas encostas rochosas, eles imaginavam que aqui daria certo também. Só que aqui não tem encosta rochosa e na praia não tem terra, só tem areia e sal, né? Então o que aconteceu foi que não deu certo. Muito pouco tempo já se percebeu que aquilo não ia dar certo. E aí, conforme eles foram subindo a serra, né, sentido São Paulo, sentido chegar em São Paulo, eles começaram a identificar que talvez ali para cima fosse um pouco mais parecido com o que é na sua origem da planta. E aí foram as primeiras videiras que tiveram algum tipo de resultado positivo. O registro delas é na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Seguido depois do bairro do Morumbi, algumas fazendas, naquela época tinha grandes fazendas com trabalho escravo mesmo, né? Aquela região ali, se você for buscar na história, você vai ver que tinha muito isso. E essas eram fazendas que já produziam uva e consequentemente produziam vinho, porque tinha muita gente da Europa aqui, o pessoal que tem na sua cultura já, né, a questão da uva e do vinho. Só que o que aconteceu foi o seguinte: os vinhos começaram a ficar bons demais, né? E aí a galera que estava aqui de Portugal, que mandava vinho de lá pra cá, passou a não precisar mais trazer o vinho de lá pra cá. Então o cara que produzia aquele vinho lá, ele começou a ter um problema, né? Porque se ele alimentava o consumo aqui e as pessoas começaram a ter o próprio vinho aqui, perda, né? Dinheiro, né? E aí então a coroa portuguesa, ela criou um decreto, uma lei, que a partir daquele momento era proibido no Brasil plantar uva e fazer vinho. Era proibido. Todas as videiras plantadas no Brasil deveriam ser arrancadas e exterminadas. E isso aconteceu, era muito fácil, né? E eles mandavam mesmo naquela época, não é que nem hoje, que a gente pode ser rebelde, se rebelar e falar que não. Naquela época não existia nada disso. E então passamos por um longo período sem ter uva e sem ter vinho no Brasil. Isso nos atrapalhou muito, porque toda a tecnologia, todo o trabalho que foi desenvolvido, nós ficamos para trás, né? Os 200 anos de história que a Europa tem, 200, 300 anos de história de produção comercial de vinho, nós poderíamos ter também, mas nós perdemos tudo isso devido a uma lei que foi criada. A gente só foi ter uva e vinho de novo no Brasil em 1800, quando a coroa portuguesa, depois lá de ser expulsa lá da Europa pelo Napoleão, voltaram para o Brasil e aí eles precisavam de vinho e de uva. Olha que delícia essa vinícola, tipo, super um evento, assim, tá lotado, ambiente bem familiar e, como eu adoro, música ao vivo.
Agora, gente, a gente veio pra Vinícola Góes e aqui tem uma degustação de uns vinhos mais finos, assim. Você paga pra degustar. São R$15 para 5 vinhos e o cara vai te direcionando, te explicando o que cada vinho é, pra você aprender também. Então a gente vai fazer essa experiência agora. Bia! Agora o vinho também é madeirado. Taná. Casa Venturini também. 12,30 de álcool, que é o cavalinho e tal. Reserva 2014, 6 meses de barriga de carvalho. Carvalho americano, que ele dá mais aroma e também ele dá mais sabor ao vinho. Então no paladar, o que vocês vão ver? No paladar vocês vão ver retrogosto. O que seria retrogosto? Mais tempo na boca, mais tanino, mais você conversa, você toma ele, você conversa, e mesmo assim o sabor da uva e da cozinha. Cheguei em casa, gente, lar docilar, juro, isso é uma coisa que não tem preço, tem um lugar pra voltar, por mais nômade que você seja, juro. E já tô de banho tomado, cama desfeita, até porque, né, eu tive uma maratona meio alcoólatra hoje, então eu tô louca pra dormir mesmo. E eu acho que assim, eu gostei muito do dia porque eu aprendi a olhar um novo tracinho aí da singularidade do nosso país. Aprendi muito sobre a história do vinho aqui, né? De que, por exemplo, teve um momento que foi proibido plantar uvas aqui, porque a gente estava mandando muito bem no vinho e isso não foi uma coisa boa, né, para Portugal. E que se a gente não tivesse tido esse problema, hoje em dia teríamos algo muito melhor a oferecer, tanto para o mundo e tanto para nós mesmos. Então eu acho interessante conhecer traços assim da nossa história, sabe? Porque quem nós somos sem história, sabe? Eu acho que você pode perder tudo, roupa, dinheiro, o que você quiser. O mínimo que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem é a sua própria história. E eu acho nada mais justo a gente conhecer mais da história do nosso país. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido aí o dia de hoje, curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, mandem curtir aí. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando tanto viagens, lifestyle, esportes radicais e etc. E me falem também nos comentários que tipo de vídeo vocês gostariam de ver. E é isso, gente. Boa noite.